Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um Cátia Aragão Recebe. E hoje eu tenho uma convidada muito especial e o tema vai ser picante, especialmente para você, homem. É isso aí, vocês estão ficando em casa, né, gente? Se puder, fique em casa, usa máscara, faz tudo certinho, porque a pandemia não acabou. Olha só, para quem ainda não me conhece, eu sou Cátia Aragão. Sou psicóloga e psicanalista especializada em sexologia, tenho mais de 30 anos de atuação profissional. Nesse tempo já fiz mais de 100 mil atendimentos presenciais, online e, claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. E adivinha, meu próximo caso de sucesso pode ser o seu. Eu sou Cátia Aragão e vou tocar você. Cara, aproveita enquanto ainda não começamos e já vai dando um like para mim, porque isso é super importante para que o meu trabalho chegue a muito mais pessoas e possa ajudar a muito mais homens, é claro. A minha convidada de hoje, do Cátia Aragão Recebe, é uma moça excepcional. Ela tem muitos predicados. Ela é sexóloga, ela é assistente social de formação, está fazendo psicologia. Gente, e tem mais uma coisa, ela adora falar sobre sexo. É isso aí, é uma sexóloga, né, gente? Eu vou pedir que ela mesma se apresente. O nome dela é Flaviane Brandenberg, forte, né? Flaviane já chegou e eu vou... Opa! Flaviane, olha que nome forte. Flaviane Brandenberg, a minha convidada está entrando. Oi, Flaviane, boa noite, querida. Bem-vinda! Muito boa noite! Então, fala aqui para o nosso público quem é Flaviane Brandenberg. Eu falei algumas coisas, mas eu acho que você pode dizer muito melhor. Ai, que coisa boa! Eu sou aqui, né, residente de Vitória, Espírito Santo, essa terra. Ai, que lugar lindo! 19 anos, sabe, Tati, que eu tô aí na área, estudando um pouco sobre a sexualidade, o comportamento humano, né, aí em torno, né, da sexualidade, tanto para o público feminino, masculino. Mas eu tenho um consultório, né, que eu atendo os casais, atendo as mulheres, os homens. Hoje mesmo eu tive incríveis experiências, assim, né, inclusive Beleza! que nós vamos falar sobre ele, né? Então, eu vim construindo, assim, a minha história com a sexualidade dentro até de um repertório de experiência individual, né? Uma família conservadora, uma família... sim, de Vitória. Nós vivemos já no mundo machista, num país machista, mas tem alguns estados, né, que são mais machistas ainda, né? Exatamente. Mas me conte. Aí vem todo, já por si só, já tem ali um machismo, e vem religião, mistura tudo aquilo. Tudo. Uma família com 4 irmãs. Ai, meu Deus do céu, mulher, perninha fechada, menina, não pode dar. A gente não pode fazer nada, não pode falar nada, porque o que o outro vai pensar de você? Se você tiver tais comportamentos, você não vai ser escolhida, né, pro relacionamento. Então eu vim com toda essa, sabe, essa bagagem aí, né? Aí você resolveu escolher. Eu resolvi escolher estudar sobre sexualidade e escolhi transformar a minha vida também, porque não era um lugar de satisfação, era um sexo pesado, não tinha o prazer, e sim era obrigação, porque nós aprendemos, boa parte de nós mulheres, que a gente está ali para satisfazer mais o prazer do outro, né? Então, nós infelizmente. Espectadora do prazer do outro, né? Sim. A criação machista faz com que a mulher, quer dizer, fez com que a mulher tem crescido muito nisso, né?
com que a mulher se reprimisse muito, né? Menina tem que estar de pernas fechadas, só a menina vai para a cozinha e lava a louça e faz tudo, o menino não. Quer dizer, se for portador de um pênis entre as pernas, aí ele tem muito mais direito. Tem uma mulher chamada Eloneida Studart, e a Eloneida tem um livrinho chamado Mulher Objeto de Cama e Mesa, no qual ela diz que a mulher tem 3 expedientes, um em casa, um no trabalho e outro na cama, né? Contra o seu parceiro que só vai para o trabalho. Mas o nosso tema de hoje é justamente, eu estava dizendo, um tema picante e um tema que tem tudo a ver com os homens, que é disfunções sexuais masculinas. Eu já vou começar te provocando, te perguntando, Flaviane, no seu consultório aparece mais... que tipo de disfunção mais aparece no seu consultório? Aparece a ejaculação precoce, a ejaculação prematura, e aparece... Então, a ejaculação precoce, ela, além de ela trazer todo um sofrimento para o homem, né, traz também um desgaste muito grande para a relação. Geralmente, o homem ele tem muita vergonha de se colocar naquele lugar de que eu preciso de ajuda. Eu não sou aquele homem que tem aquele pênis rígido e forte, como que se vende, né? Todo mundo fala isso. Então, esse homem que quando ele se depara com esse lugar que não é satisfatório nem para ele, nem para sua relação, então eu percebo muito o distanciamento, então o isolamento que vai provocando nesse homem, o distanciamento dessa relação, e como isso afeta a autoestima, a autoconfiança desse homem, traz assim, um ciclo ansiogênico, muita ansiedade, a depressão. Então, assim, a ejaculação precoce é o número 1, né? Então, ela faz todo sentido. Não sei, parece para você também? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho algumas coisas a dizer em relação a isso, porque nesses anos todos de trabalho, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu atendia muito mais homens que mulheres no início. E eu achava que fosse ser exatamente o contrário. Né? Eu achava que eu fosse ter muito mais mulheres do que homens, mas eu tinha 80% de mulheres para 20% de homens para 20% de mulheres. Claro que 30 anos depois isso mudou e hoje em dia eu tenho mais ou menos a mesma coisa, 60% de homens e 40% de mulheres, a coisa é muito mais próxima. Mas assim, a maior quantidade de disfunções sexuais, até porque a de maior incidência entre os homens é a ejaculação prematura. E entre as outras, gente, a ejaculação prematura ou gozo rápido, vulgarmente falando, porque nós duas sabemos, nós que ainda fora. Então, ejaculação prematura ou precoce ou gozo rápido. E tem a impotência, tem a ejaculação retardada, mas a de maior incidência, que mais acontecia no meu consultório, era justamente a ejaculação precoce. Até hoje. E, na verdade, Flaviane, essa é uma disfunção, como a sexologia mostra, de, digamos, mais simples tratamento. Mais rápida de ser tratada. Porém, muitas vezes é a que menos se trata porque esses pacientes têm uma ansiedade muito grande e eles não querem parar em consultório. Eu atendi muitos homens, muitos, porque eu pego e já coloco isso para eles de cara. Bicho, se você não tratar, não vai curar. Mas eu tive casos de homens que, inclusive, tentaram o suicídio. Sem contar que tinham as mulheres que se diziam vítimas desses homens, que ficavam enfurecidas. É isso que acontece com você também? Muito. Eu acho que assim, essa incapacidade em ter uma relação satisfatória para ele e para ela gera também um comportamento agressivo, gera-se violência e a transferência também, né? Então tem aquela questão, isso nunca aconteceu antes, isso só acontece com você, né?
Então, a gente perceber que o que está posto ali ele é muito mais profundo. Então, a gente tem que ter um cuidado para a gente não importar para nós o que é uma questão do outro, mas nós juntos podemos trabalhar desde que o outro esteja disposto a isso. Né? E não simplesmente é o que eu percebo no consultório, isso só acontece com ela, isso não aconteceu antes. Então, é muito violento isso. A gente tem que estar com muito cuidado. E é difícil do homem assumir o problema dele. Mas, assim, tem uma outra coisa, que é o seguinte. Quando eles assumem isso, porque eles sofrem muito também. O homem, a sexualidade é uma coisa tão séria para ele, está fazendo um chiadão. E é tão séria que ele vai e procura um tratamento. Mas, muitas vezes, a parceira não aguenta, porque ela nunca consegue atingir o orgasmo junto com ele. Será que o seu som tá legal? Então, para mim, parece que eu tô te ouvindo limpo. O som sai seu limpo para mim. Ó, eu botei o fone, tá aqui, colocado direitinho. Eu escuto tua voz bem, mas parece que tem um chiado em volta. Deixa eu ver se tá bem encaixadinho. Tá bem encaixadinho aqui. Vamos ver se vai continuando, eu tiro o fone. Como se fosse um barulho de chuva, sabe? Mas a tua voz, ela sai perfeitamente bem. Mas vamos lá. Se ninguém está reclamando. Tá bom. E ejaculação retardada? Como é que é a incidência no teu consultório? Ela aparece também, mesmo porque muito homem, ele desenvolve um repertório de uma condição que ele se acostuma com o estímulo dele, a intensidade dele, né, de se tocar. E às vezes, quando ele está dividindo esse momento com outra pessoa, o atrito não é suficiente. Muitas vezes da vagina, ou da mão do outro, ou da outra, só me sendo um relacionamento homossexual, heterossexual. E às vezes ele bloqueia, ele retarda, porque às vezes é tanta preocupação em não gozar, é tanta preocupação também, às vezes, dar o tempo para o outro, que às vezes ele não consegue liberar esse momento para ele. Uma outra, eu percebo, é o vício do próprio toque, então eu só consigo se eu me tocar, então como eu também não quero me tocar ali na relação para mostrar que eu só consigo atingir esse local de prazer se for comigo. E percebo também, então é muito vício, desde a pornografia, o vício de muito acesso, ou muito excesso de medicação. Então isso, de uma certa forma, elicia um outro comportamento no corpo, que é a falta, às vezes, desse contato, de eu dividir, então eu me retardo. Então, assim, eu não libero, né, com o outro. E às vezes o homem também, eu percebo que é o medo da gravidez, não quero engravidar minha parceira. Então, com tanto medo, né, os medos que vão sendo postos, às vezes é uma forma que o outro tem de se preservar, de não dar para o outro aquele conteúdo, que é o esperma, justamente para não poder, às vezes, desencadear nenhuma gestação. Então, eu percebo isso também. O pior, faz sentido, mas assim, o pior é que isso pode tender, né, para um outro problema. Ela está de vinho e eu não. Deixa eu te dizer, no caso da ejaculação retardada, tem muito disso que você colocou, que é importante, do homem se masturbar e estar acostumado com o seu toque, mas tem uma coisa. A própria sexologia mostra que esse homem com ejaculação retardada é um homem que ele não consegue relaxar para ejacular. Ele só consegue fazer isso sozinho, ele não consegue na frente de uma parceira. Você sabe que ele é exatamente o oposto do ejaculador precoce. Enquanto o ejaculador precoce não tem controle, que é uma ansiedade, retardado, sim, o ejaculador retardado tem um super controle. Esse homem, em princípio, é considerado bom de cama. Por quê? Porque ele demora a gozar e como a mulher naturalmente leva mais tempo, né? Ele é considerado bom de cama. Só que esse homem, se ele continua tendo ereções muito intensas, demoradas, e não, porque ele sente todas as sensações, mas ele não relaxa para ejacular. Então, esse homem pode fazer um priapismo.
que é uma Exato. ereção muito prolongada. E mais, esse homem pode se tornar mais tarde um impotente precoce, porque vão rompendo os vasos da base do pênis que fazem o pênis subir, né? Então vai havendo fuga de sangue, e o que faz o pênis subir é justamente sangue. Então vai havendo muita fuga de sangue e oxigênio, e aí o que acontece? O pinto não sobe mais. Sabe, muitas vezes é preciso se fazer uma cirurgia de escape sanguíneo para poder resolver esse tipo de problema. E as mulheres dos homens, aí eu quero saber uma coisa, Flaviane, e as mulheres dos ejaculadores prematuros? Como é que é? Do que elas se queixam? Como é que elas chegam até você? Tá, às vezes essa mulher ela vai se tornando também disfuncional, sexualmente falando, porque ela começa a colecionar uma frustração tão grande na relação. Porque se você tem essa ejaculação rápida, mas eu continuo me preocupando com prazer, eu estou ali naquela troca, eu estou no corpo, eu não estou só no genital. Então, se o prazer ele aparece de outras formas, perfeito, né? Então, assim, vai ser um sexo bom. Porque ou eu uso um acessório, eu uso o dedo, eu uso a mão, eu vou embora, né? Eu tenho formas para continuar dando prazer. Gente, eu preciso dizer, se eu só desculpe te cortar, mas assim, eu preciso dizer para vocês que a Flávia é uma especialista no sexo. Mas me conte. Não é? Depois a gente vai falar sobre isso. Demais, cara. Vamos. Então, é o legal que você trouxe, ok. Então, quando a mulher ela percebe que além do homem ele ter essa dificuldade e ele é egoísta, ele é egóico, ele tá nele só, ele não tá fazendo questão de fazer um movimento na relação, isso se torna muito mais doloroso ainda para a mulher, né? E para o relacionamento, porque fica um relacionamento sem conexão, sem tesão, sem vontade. Então, assim, eu só vou mesmo para a cama para dar o prazer para ele, se for no caso com a mulher. E aonde que eu fico nessa relação, né? Então, as mulheres chegam até mim com uma coleção de frustração, muito frustradas com o relacionamento, e elas vão calcificando esse sentimento que vai influenciar nos comportamentos desse casal para o dia a dia, né? Então, mas como eu tenho, por exemplo, aquele homem da ejaculação retardada, por exemplo, a retardada é a anejaculação, né? Porque a retardada, ele pode retardar muito tempo, mas às vezes depois de um tempo ele vai se masturbando, ele pode chegar ali e liberar a ejaculação. Como a anejaculação, ela é a ausência mesmo da ejaculação. Chega um ponto que eu tenho um nível de bloqueio tão grande que eu não libero. Como eu tive homens que falaram, eu ouvi tanto a minha mãe, meus pais falarem, não engravida, a responsabilidade é sua, você não sabe o que é trazer uma pessoa ao mundo e tal. Então, o corpo ele se organizou de uma forma tão dura que é isso mesmo, né? Que eu não me entrego. Que eu gosto. Exatamente, até porque, Flaviane, o maior órgão sexual do ser humano é a cabeça, é o cérebro. Esse é o maior órgão sexual. E essa preparação é quase que esse aprendizado, né? Se o machismo não foi bom para a mulher, mas para o homem também não foi. Por quê? Esse aprendizado de que ele pode engravidar, fazer uma gravidez indesejada, ou que ele precisa ter uma performance de se manter sempre. Tem homens que levam isso tão a sério e isso é tão incentivado que ele acaba realmente encontrando a dificuldade de ejacular. E muitas vezes precisa de um trabalho. Eu sempre peço os exames hormonais para ver se existe problema hormonal. Mas na maioria dos casos não há problema hormonal. E é aqui que a gente trabalha, né? Então, assim, o importante é a gente ir no núcleo, né? Qual é a origem desse conflito? Às vezes a gente vai precisar de alguns profissionais dentro desse repertório, desse circuito, porque eu preciso primeiro fazer esse mapeamento orgânico. Como que está esse organismo? O organismo está bem ao ponto dele ter essa fluidez no funcionamento fisiológico,
Ok, tá tudo bem. Mas e a cabeça? Porque a cabeça mesmo, ela comanda. Então, se na minha cabeça eu não tenho essa autoridade comigo, eu não tenho esse lugar de prazer, dessa entrega, de um bom diálogo, gente, o que vai ocorrer Sim. mesmo vai ser o desgaste dessa relação. Então, a gente precisa, primeiro, Sim, investir no sim. nosso capital psicológico, que é de onde, como que isso foi surgindo. Porque, às vezes, apareceu naquela relação e Autopermissão vai... também. É isso. Se eu não me permito, né, como eu sinto, né, Kátia? E Sim. uma outra coisa legal que você trouxe dentro da sua fala, que eles são considerados bom de camas, por um tempo também, né? Porque a mulher ela Por um começa tempo. a se desgastar com aquilo, Não, porque sim. E depois ela pergunta, Carla, será, no meu consultório, você aparece assim, será que ele tem outra? Porque ele não goza comigo? Eu não exato, consigo fazê-lo gozar? Então ele deve ter outra. E aí se torna um exato. conflito maior entre o casal. E isso também gera muito de angústia no homem, muito de angústia na mulher. Não, porque até ele provar que o que ele tem é uma disfunção, ele mesmo não entende aquilo, né? É difícil para o casal. E é claro que aquilo que está na cama não fica só na cama, né, Flaviane? Sai da cama e vai para Exatamente. o dia a dia. Eu vejo casais brigarem porque ele quebrou um Uhum. copo. Aí quando a gente vai ao centro da questão, não foi aquele copo que ele quebrou, não fazia a menor diferença. Deu uma falhada agora, você tá congelada, tá? Para mim. Foi a cama que não foi legal anterior. É a cama que não veio sendo legal. Estamos congelando. Deu a Exato. falinha, né? Então, é tanta formação moral para ser quebrado, né? Então, se eu não falo, se eu não consigo assumir que eu tenho ali a minha dificuldade e busco formas de eu me tratar, porque tudo tem tratamento, né? O que é que não tem tratamento? Não Então, assim, existe hoje em dia. tem tantos profissionais incríveis que vai te conduzir para um autoconhecimento, vai te conduzir com ferramentas para deixar aquele momento com mais aventura, com mais desprendimento, porque a gente leva uma lista tão grande para a cama, a gente leva pessoas, a gente leva a sociedade, a gente leva aquilo que a gente assistimos, o que nós ouvimos, e não é o que a relação ela precisa, né? Hoje eu atendi dois homens e três homens hoje na sessão. Me foi muito incrível essa experiência com eles. O primeiro foi, eu só vim aqui porque a minha mulher pediu para eu vir, porque para mim não tem Essa é ótima. necessidade. Para mim não tem necessidade de Eu eu vir. escuto isso mesmo. Não é legal isso? Eu não tenho problema nenhum, tá? Mas eu vim aqui porque ela me obrigou a vir. Eu falei, ela só obrigou você a vir porque ela te ama e ela quer viver essa experiência que tá insatisfatória, ela quer mudar isso, né? Se ela pediu para vir, porque tem umas questões aí que a gente precisa olhar. No final, quando você vai desembrulhando, você vai abrindo a história, você vê que todos nós precisamos, né, Kátia, melhorar, evoluir. Então, como é que é se não tem um problema, mas eu não faço sexo oral na minha parceira? Porque eu não gosto, porque eu tenho nojo, mas eu também não faço um sexo oral, mas eu não procuro substituir aquilo ali que eu vou deixar essa janela, esse gap ali, por outras questões que podem ser prazerosas. E muitas vezes esse nojo, né, tem muito a ver com formação também. Exato. Eu lembro que eu atendi um casal muito bem informado, porque ela é médica, ele advogado, mas o que acontecia? Ela só dormia de calcinha, ela não conseguia, casada já há um tempo, e não tirava a calcinha. E tinha horror que ele tocasse ela, e não deixava que ele fizesse uma relação oral. Agora, quando você vai investigar a formação dessa pessoa, era aquela formação totalmente machista, de mulher não pode ser oferecida, mulher não pode mostrar que sabe.
Gente, é uma coisa incrível. Mulher não pode mostrar que conhece seu corpo, que sabe como se tocar, que sabe onde precisa e deve ser tocada, porque senão ela vai parecer uma mulher mais vulgar, né? Então, eu digo assim, até a sexologia diz que o casal perfeito para o mal, né? É o casal onde o homem é um ejaculador precoce e a mulher anorgásmica. E, claro, por que que se diz isso? Porque um acentua a disfunção do outro. Ela vai ficando cada vez com menos prazer e ele vai ficando cada vez mais rápido em razão da ansiedade que cerca a relação dos dois, né? Exato, exato. Mas olha, Kátia, eu sempre falo assim, e o seu compromisso com você, com essa mulher, aonde que fica? Se a gente goza no nosso corpo, com a nossa cabeça, por que eu tenho que colocar isso na mão do outro? Eu divido isso com o outro. O prazer enquanto intenção. A gente tem que estar claro que a gente não depende do outro para gozar. A gente vai dividir a vida com o outro. Então é a gente gozar na cama fora dela, mas a gente precisa falar. E outra coisa, porque o outro tem um problema, mas calma, eu preciso ser também uma pessoa que não vai ter prazer por causa que o outro, às vezes, ele não quer fazer um movimento nenhum para poder a gente juntos crescer, a gente trabalhar essa questão. Então, o que eu confronto com as mulheres sempre vai ser aonde você está na sua vida, na sua história. Como é que você também se permite ficar nesse lugar que é um lugar desprazeroso para você? Então, assim, enquanto mulher, você pode gozar, ter o seu momento também de prazer e ensina o outro como é que te dá prazer. Então, conversa assim, olha, a gente tem outras formas de a gente sentir muito prazer. Se você ejaculou rápido, vamos continuar assim, vai conduzindo. Então, e se o outro insiste também, e ele vem com uma autoridade, com um machismo, aí a gente está falando de que relação? Será que aquilo ali só aparece na cama? Então, será que não é uma vida também, né, em todas as outras áreas, cheio de conflitos, que isso vai me violentando, me autoviolentando, né? Então, a cama, ela é muito um reflexo de como é o casal na vida. Sim, Se é com sim, parceria, né? Se tem parceria, se tem troca, né? Eu digo que toda relação pressupõe troca. Eu dou e recebo. O problema é que quando nós falamos de qualquer outra coisa, as pessoas se dispõem a falar e a refletir. Mas quando nós falamos de sexo, de cama, de prazer, de orgasmo, as pessoas encontram uma certa dificuldade, né? Encontram, porque elas aprendem sexo de um modo diferente, como alguma coisa especial. Né? Não é como assim, você come e você faz número 2. Você bebe, você faz xixi. E se você produz hormônios sexuais, você precisa expressar esses hormônios. Ou você vai expressá-los via masturbação, né? Ou você vai expressá-los via uma relação sexual. As pessoas não querem gastar tempo com sexo. Eu não sei se isso acontece com você, mas no meu consultório, muitos casais dizem assim, puxa, a gente se dá tão bem nas outras coisas. A gente adora beber junto, viajar, nós ficamos muito amigos. Mas aí dá preguiça de fazer sexo. Eu digo, olha, ou vocês dedicam, né? Vocês precisam dedicar um tempo do casal, precisam investir do mesmo modo que vocês investem em comprar coisas novas, em viagens, vocês precisam investir na vida sexual, porque senão essa relação dança. É parte. As mulheres, especialmente, as mulheres fazem tumores hormonais. Então, elas precisam expressar esses hormônios sexuais. O pessoal vem assim no teu consultório? Muito. Outra questão, eu falo, qual é o tempo do seu corpo? Às vezes a gente, ou se uma pessoa, um dos pares, ele chega ao gozo, a experiência de prazer deles com 5 minutos, o seu é 40, 30 minutos. Como eu negocio isso na relação? Eu abro mão ou eu negocio com o outro? Ah, mas é porque o outro não tem paciência. Será? É porque não experimentou.
Eu falo, a gente não gosta, não é que a gente não gosta de sexo, a gente não gosta de sexo quando ele não é bom. Às vezes você nunca se der a oportunidade de gozar com o corpo, de estar ali só se tocando, cheirando, abraçando e deixar essa experiência aparecer. A gente é uma sociedade da produção do sexo genital, é aquela cobrança do penetrar, só que eu não sinto muito com a penetração. E como que eu faço? Ah, o sexo é só isso? Não, o sexo, ele é muito além. Mas eu preciso conhecer, eu preciso entender o tempo do meu corpo. Eu sei que se é com 20, com 30, tem dia que é 40 minutos, tem dia que a gente demora para fazer a passagem, da gente conseguir desligar da cabeça, dos pensamentos, para a gente entrar naquele lugar de prazer. Então, a preguiça, ela já vai fadando, ela já vai falindo a relação. E tem mais uma coisa, olha, tem mais uma coisa. Eu acho que a preguiça é uma desculpa, né? Porque, em primeiro lugar, você precisa ter a certeza de que um dos pares não tem uma disfunção. Porque se o indivíduo tem uma ejaculação precoce, ou ele trata isso, né? E ele passa a ter controle dessa ejaculação, como é o natural, como é o normal, né? Todo homem ter o controle, ele perdeu por alguma razão na sua história de vida, por um trauma, por qualquer coisa, ele passou para um outro tipo de controle, então ele precisa ter esse controle. Então a primeira coisa é eliminar essa possibilidade, porque se ele tem, ele vai ter que tratar e não vai ser só se entregando, a entrega dele precisa ser com ele. Eu digo sempre, cuide de você como você cuidaria do seu melhor amigo. E o que é que você faz quando seu melhor amigo vem para sua casa? Você serve a melhor comida, a melhor bebida, você procura pensar até no som, no melhor som que você pode oferecer. Então, cara, faça isso com você também, né? Porque senão, e a conversa, o casal precisa conversar, dizer. Mas como eles têm coisas diferentes. Eu tive um casal, ela nunca queria fazer relação oral e ele ficava chocado, porque ele fazia nela. Bom, quando eu fui investigar, porque eu fazia sessão de casal e fazia as sessões individuais de cada um. Aí, o que ela me disse, ele tinha um cheiro na virilha muito forte que ela ficava enojada. E eu falei para ele, isso é uma coisa tão simples, é uma bactéria. Sabe, que dá no verão e etc. Eu falei, olha, a borda da sua cueca fica úmida, com cheiro. Ele falou, fica, doutor, e coça e arde. Então tem uma pomadinha assim, você vai passar, acabou. Eles voltaram. Mas assim, como o casal deixa chegar num ponto que eles não conseguem voltar atrás simplesmente porque eles não conversam. Porque eles têm vergonha, porque eles têm medo de não serem entendidos. E isso é muito uma regra social, né, Flaviane? Muito. E outra coisa, você trouxe um ponto importante, quantos homens por ano que perdem o pênis, que fazem a penectomia ou total parcial, por falta de asepsia, que se desenvolve até em um processo cancerígeno. Sim, outra questão, nossa. Então, uma questão é cheiro, uma questão é o odor, né? Então, assim, o cheiro do genital tem cheiro de sexo, tem um cheiro ali que é específico. Algo que né? Natural. Que tá fora ali, já busca logo, né? Uma questão, uma orientação profissional, uma orientação médica, para você ver o que tá ali, o que tá posto, né? Assim como tem mulheres que no próprio treinamento eu falo, você já sentiu o cheiro da sua vagina, o sabor da sua vagina? Não, lógico que não. Mas pra quê? E ela já diz, ainda é lógico, né? Existe uma pessoa da cintura para cima e uma pessoa da cintura para baixo, né? É como se ali não fosse um lugar que eu pudesse conhecer, né? Mergulhar em mim, né? Então eu me desenvolvo muito mais, eu me educo sobre essa égide da estimidade, que é sabe que não é nem uma intimidade, é uma estimidade, né? É uma estranha em nós mesmos. E uma outra questão que é muito importante,
que eu acho que apareceu até aqui num comentário, que o parceiro não gostava que fazia sexo oral nele, porque ele achava por ter o pênis pequeno. Isso aparece muito no consultório. Quando é muito essa questão, assim, ele não gosta de sexo oral. E não gosta de sexo oral por quê? Como ele se relaciona com o pênis dele? Ele tem vergonha e tal. Então, você já vê que já tem outros condicionantes ali em torno, né? Assim como a mulher, eu não gosto de receber sexo oral, não gosto de receber sexo oral. Mas quando você começa a chegar onde que é que de fato ela não gosta, ela não gosta dela mesma. Né? Porque ela não aprendeu a amar o corpo dela. Então, assim, eu falo, a vagina ela é sua, só tem a sua. Então, a gente tem que aprender a olhar para ela e admirar, a gente elogiar. Então, e tocar e conhecer. Conhecer explorar. Explorar. Eu dou um exercício às minhas mulheres todas, que é o exercício de espelho. Você vai ficar de cócoras em cima do espelho e eu digo para elas tudo que elas vão achar. Sabe? Aí eu digo, olha, procura isso, um monte de Vênus, grandes lábios, eu escrevo tudo que elas vão encontrar, elas vão tocar. Gente, quando eu comecei a trabalhar com sexologia, Flaviane, eu comprava, porque eu indicava, que era um nome horroroso, antigamente chamava de consolo, que a gente está falando agora dos brinquedinhos, dos acessórios eróticos. Era consolo. E tinha os sexy shoppings, que era alguma coisa, você tinha que entrar e tal. Eu, como dava muita conferência, muita palestra sobre sexologia, e eu ia também tranquila entrar no sex shopping, muitas vezes eu comprei para pacientes minhas, porque elas tinham vergonha. Muita vergonha de entrar no sex shop. Então, muitas vezes eu comprei. E mesmo hoje ainda, eu digo, olha, quando eu for exercitar um jeito muito delicioso de você treinar os músculos PC, é você treinar com um acessório. E a gente tem uma gama de coisas excelentes hoje, né? Mas eu não sei se você encontra, mas eu ainda encontro muito casal que às vezes a mulher até compra um acessório, mas o casal tem uma certa inibição para introduzir os brinquedos na relação a dois. Só você também? Assim, muito. Outra questão, assim, é o medo de eu ser substituído, né? E eu não... Hoje mesmo, faz sentido. Interessante. Então, assim, só a insegurança. O produto erótico, ele vem para fortalecer mais a relação e ele te dá novas sensações. Então, eu quero curtir isso com o meu parceiro dentro do meu relacionamento, da minha parceria. Se eu coloco isso como medo, como um lugar do que o outro vai ocupar, então você está sinalizando que você não é tão bom assim. Então, calma, né? Então, quem está seguro, quem está livre, quem está tranquilo, ele só vai querer colocar mais. Né? Então, ele vai achar, nossa, se já é bom, vai ficar melhor ainda. É lógico que eu falo sempre com as mulheres, vai comprar um acessório pela primeira vez, você não leva um acessório que seja muito maior do que do seu parceiro. Olha, aqui tem uma pessoa, só vou te dizer, tem uns que acham que é humilhação. É verdade. Mas tem um caso, a gente está falando de homem machista, mas tem as mulheres machistas também. Eu atendi um casal, Flaviane, que é o seguinte, ele, uma vez na vida, ele experimentou a massagem no ponto G masculino. Bom, e ele gostou, claro, e qual homem que não gosta? É tão prazeroso, tem mais gente perguntando. Já eu me envergonho, você é muito grande. Elas sempre reclamam. Os homens que têm pênis muito grandes se acham o máximo, mas tem muita mulher que não gosta, que incomoda. Mas deixa eu só te contar isso, viu, cara? É isso aí, que bom para você. Mas não sei se é tão bom para elas. E ele gostou disso. Aí ele pediu para a mulher fazer isso nele. Ninguém mais tirava da cabeça dela que ele era gay. Como? Por quê? Ele pede para eu colocar o dedo. Aí eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, que eu sempre ensino um montão de coisas. E dos vídeos que eu tenho é ensinando a encontrar e massagear o ponto G masculino. Aí eu disse ao casal que assistisse ao filme. Porque ele mesmo, o que é engraçado é isso, ele me dizia, doutora, mas sabe o que acontece? Eu nunca gostei de homens.
Mas aquilo é muito prazeroso para mim. E eu nunca tive atração por homem. Será que eu sou gay? Eu disse, meu querido, você tem ponto G. Por que os homens evitam tanto irem no urologista para fazer o toque da próstata? Porque o ponto G é justo da próstata. Então, muitos homens ejaculam no consultório. Não conseguem se segurar e ejaculam porque o médico está procurando e acaba massageando o ponto G. E eles ficam super constrangidos. Então, quando eles vêm ao consultório, eu garanto que eles não são gays por isso, eles sentem um alívio. Mas você sabe que muitas mulheres acham que o homem que gosta de uma massagem no ponto G, de qualquer coisa que introduza no ânus do parceiro, elas acham que ele é gay por isso. Você encontra isso também? Sim, e nós escutamos muito, assim, né? Aquele comportamento padrão que é esperado, né? Aquele protocolo social que o homem ele tem que se comportar de tal forma, não respeita a individualidade, aquilo que é subjetivo de cada um. Eu falo, se você pode gozar tocando no seu pênis, tocando no seu dedo, no seu mamilo, por que não no seu ânus? Porque a gente está falando de uma unidade, a gente está falando de um corpo. Que esse corpo todo ele tem ligação. Então eu posso gozar com meus pés, com meu bumbum, com meu pênis, com meu mamilo, com o que for, né? O que a gente precisa estar livre é a gente abrindo mão de um pacote de questões morais que só visa mesmo interditar o corpo, interdita a cabeça e o corpo. Então, assim, cada um tem o seu jeito. O gozar, ele é muito particular, ele é muito subjetivo. É muito. Então, se eu sentenciar o outro, eu vou colocar uma sentença no outro por uma forma particular que ele tem, uma forma que é com um acessório, é com o dedo, é com uma língua. Eu acho que o sexo, ele transgride muito isso, né? Eu acho que o sexo, para ele ser bom, ele transcende, né? Ele transcende, o sexo transcende, porque nós temos as zonas erógenas, mas os pés não estão dentro das zonas erógenas tradicionais. No entanto, quantos homens e quantas mulheres não têm uma atração por pés? Um fetiche por pé, né? Ou pelo meio das coxas, ou pelas costas. Quer dizer, e essas partes são fora das zonas erógenas, masculinas e femininas. Então, isso que você coloca é muito importante. Cada pessoa é particular, é única. E cada uma tem um pacote de possibilidades para sentir o seu corpo. Mas o que é que falta? Autopermissão. Autopermissão para sentir, para se entregar. Exato. Eu acho que a gente tem que, sabe, abrir mão muito assim do que funciona dentro da gente, que é do outro, que nem é meu. Porque às vezes eu nem questiono, né, essas minhas impossibilidades. Eu apenas continuo reproduzindo, né, aquilo que eu ouvi, o que eu vi. E de fato, porque cada pessoa que eu me relaciono, eu tô falando de um sexo diferente, de sensações diferentes. Né? Aqui tem uma pessoa dizendo que é bem mais prazeroso com a língua. Para quem? Para você ou para ela? Porque com a língua é bom, com o vibrador é ótimo, sabe? E eu sempre digo com o dedo, cara. O importante é você se permitir sentir e experimentar sensações diferentes. Eu estou respondendo, Flaviane, porque o nosso tempo está mais ou menos no meio, quase no fim, e eu acho que precisamos ir respondendo as questões que as pessoas estão trazendo. Mas você trouxe uma coisa muito importante. A sexualidade transcende qualquer questão ética, moral ou social. Ela está ali, ela é maior que isso. Desde que você, né, não pratique alguma coisa com quem não quer, ou com quem é incapaz, caso de pedofilia, ou uma mulher que disse não, desde que o casal top, cara, tem que fazer.
se entrega nessa experiência, experimenta. Gente, a indústria, você sabe bem disso, né, Flaviane? A indústria dos acessórios eróticos para homens e mulheres que ajudam, que somam na relação sexual, é imensa hoje, né? A gente tem uma gama de opções incríveis, né? Eu adoro, assim, eu sou super fã dos produtos eróticos. Eu acho que eles vêm muito para somar, Sim. sensações diferentes. Você tá podendo fazer, você pode fazer uma variação muito grande na relação. Uhum. Eu acho que o prazer ele é uma força criativa da vida. E isso você vai encontrar com você, com o outro, com o que você planejou ali para o momento. Acho que assim, eu falo, deixa a cama livre, deixa a cabeça aberta, Se abre, deixe livre. varre tudo, assim, esses pensamentos só contribui para fortalecer, às vezes, um falecimento da relação, mas um falecimento com a gente também, né? Então, muito. A nossa história de vida, ela vai aglutinando coisas, ela aglutina crenças, tabus. E às vezes, para a gente mudar uma crença, a gente tem que mudar nosso comportamento, e a gente entrar dentro da experiência. E às vezes você tem tanto bloqueio de se permitir viver algo. Eu não sei, Flaviane, se acontece com você. Mas, por exemplo, eu encontro muito mais resistência de mulheres, né? Tem muitos homens que se sentem culpados mesmo por se masturbarem. Mas as mulheres mais ainda, porque eu digo, gente, se você não tem uma parceria sexual, experimentar orgasmo é necessário. O orgasmo traz autoestima. Você não precisa ter uma parceria sexual para ter um orgasmo. Para isso existe aí uma gama de coisas. Eu acho que todo mundo, todo homem, toda mulher, principalmente a mulher, deve ter o seu conjunto de acessórios, porque eles só somam. Sabe, um ser humano que não experimenta o orgasmo, né? A própria psicanálise diz que é alguém que vai desenvolver neuroses muito mais facilmente. Quem goza previne neurose. Então, se permitir é fundamental. Fundamental. É um dos pilares da vida, né? A gente traz aí como um lado da ciência, né? Que a Organização Mundial da Saúde ela traz. Então faz parte dos nossos aspectos, da nossa qualidade de vida e a gente cuidar da nossa sexualidade. Porque a sexualidade ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Se eu fortaleço esse déficit sensorial, se eu fortaleço meus preconceitos, meus tabus, na verdade, eu estou gerando doença, eu estou gerando problemas, né, na minha vida. Então, assim, prazer com prazer ele se pega, né? Amor com amor ele se pega. Então, assim, a gente viver o que está ali pra gente, o que a gente tem de possibilidades. Então, abre mão dos tabus, abre mão, né? E essa é a coisa que faz as pessoas felizes, que é mais barata. Você não precisa de nada. Você está munido disso, né? É a coisa mais barata, prazerosa. Quem atinge o prazer não enche o saco de ninguém, sabe? Se torna mais feliz. É como você colocou, é qualidade de vida. É fundamental. É a gente tocar nosso corpo com carinho, com amor, né? O toque ele é um remédio mais natural e mais benéfico que tem, porque ele estimula os hormônios. A gente tem um quarteto de hormônios ali, que são a serotonina, a endorfina, a serotonina, diversos, né? Que estão ali como hormônios do prazer, do bem-estar. E eles só são produzidos a partir do orgasmo, né? Você precisa ter prazer para que esses hormônios se produzam, para te trazer felicidade. Eles são chamados hormônios da felicidade por quê? Porque eles trazem esse prazer, né? Maravilhoso. Eu acho que a pessoa ela precisa ter um exercício diário de auto-amor, autocuidado, dar amor a ela, dar amor ao outro que ela escolheu para dividir a vida e amor à relação. Sim. Então não adianta se eu não trato a minha relação com amor, com atenção, com mimos, com beijo, com olhar nos olhos. Uma cliente minha me falou, eu
reapaixonei pelo meu parceiro a partir do momento que eu comecei a olhar ele nos olhos. Eu perdi E tocá-lo, né? É simples, é no óbvio que está a grandeza. E como as pessoas têm dificuldade também com o toque, né? Você abraçar alguém de verdade, olhar no olho, abraçar, dizer, sem medo de de ficar na mão do outro, eu te amo. Sabe? Como as pessoas deixam de dizer essas coisas que estão na vida. Flaviane, eu ficar Quando com a o resto da gente não vida. fala, Quando? é verdade. Primeiro, assim, Kátia, muita gratidão. Tá dando uma cortada. Curso histórico. Oi? Destravou aí? Não estou te Travou? ouvindo direito. Deu uma travada. Travou Ok. aí também? Ainda não, tá quase. Agora tá voltando. Voltando, Flaviane, 1, 2, 3. voltando, é. Beleza. Voltou? Eu acho que tá voltando. Primeiro, Quase. Você ainda tá meio congeladinha. Cadê eu, gente? Vamos ver se volta. Tá ainda? Tá um pouco congelada. E não vale. Ainda tá congelada. Tá. Da próxima a gente vai combinar você também com vinho, hein? Claro. Você é a minha segunda convidada. Meu convidado da outra semana veio com vinho branco, com morangos, que a namorada tinha preparado. Eu falei, pô, tô sozinha aqui, não dá. Na próxima a gente vai de vinho. Que eu vou. É isso que eu estava dizendo. Claro, é isso que eu estava dizendo. Eu continuaria conversando com você o resto da vida, mas eu quero que você deixe uma mensagem bacana aqui pra gente. Eu quero. Primeiro, assim, são pessoas como você que fazem a diferença para a sociedade. Você é uma agente de transformação, de consciência. Então, assim, você faz muitos movimentos na vida das pessoas. Que Deus te conduza cada vez mais, te ilumine, assim, que você tenha as palavras certas para você falar e você conseguir transformar. Eu olhei um pouco sobre o seu repertório e eu vi assim que você é uma pessoa muito iluminada. Então, assim, eu estou muito honrada de estar aqui com você. Para as pessoas que compartilharam esse momento conosco, eu quero deixar como que você tem lidado com a sua sexualidade? O que você tem feito, né, para cada dia mais esse lugar ser um lugar mais saudável? Então, às vezes a gente se dedica a tantas outras áreas da vida e a gente subestima, a gente ignora a nossa vida sexual. Então, a vida sexual, ela é fundamental, ela é saúde, né? Então, primeiro com a gente, depois com o outro. E que as pessoas que elas tenham dúvida, tenham dificuldades, que elas possam entrar em contato conosco, né? Tanto eu quanto a Kátia, que são profissionais aí da área da sexualidade. Nós estamos aí junto da ciência, junto desse conhecimento, para a gente transformar, né, aquilo que não está bom. Então, a gente olhar por dentro do nosso desconforto, né? A gente tem que estar disponível para a gente estar de encontro com o nosso desconforto. Mas é maravilhoso, né? A gente poder... É maravilhoso. Né? Eu quero deixar para os seus seguidores um livro para você também. Eu vou estar te caminhando para você sortear. Tem um livro chamado Sexo e Sexualidade. Ai, que bom! Manda para mim que eu vou Esse aqui é o meu segundo livro, né? Eu lancei esse ano e não tive oportunidade. Olha aqui, Kátia, os meninos e os boys, as meninas, né? É um livro todo ilustrativo. Então você me manda 2. Um para eu sortear para os meus e outro para eu sortear e outro para mim. Mas eu quero o meu autografado. Ótimo, perfeito, perfeito. Vamos sim. Então, obrigada. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a você pelas belas palavras a meu respeito. Eu digo que eu sirvo de ponte na vida das pessoas.
porque em mais de 30 anos de trabalho, eu tenho uma história que me faz muito feliz, sabe? E eu digo uma coisa que sempre que vejo uma mulher, fico muito satisfeita de ter mulheres na sexologia, de ter mulheres com essa cabeça, com essa visão que você tem. E eu sempre digo o seguinte, o que é melhor que uma mulher falando de sexo? Só duas, nós duas. Então, eu tenho um imenso prazer em te receber. E, claro, como você disse que eu sou uma pessoa iluminada, isso me fez muito bem, uma massagem no meu ego, mas você vai provar que isso é verdade aceitando um próximo convite, porque eu vou te convidar outra vez para a gente vir falar um dia só sobre os brinquedinhos, porque tem coisa. A gente hoje falou mais de homens, vamos vir outro dia falar de mulheres. Então, muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado o convite para o Cátia Aragão Recebe. Foi um grande prazer receber você aqui. Então, vamos dar... Olha, pessoal, tem uma coisa, nós duas estamos à disposição para responder todas as perguntas dos seguidores da Flaviane, dos meus seguidores. Nós respondemos com o maior carinho, com o maior prazer. Então, vocês podem mandar aqui pelo direct, que nós vamos responder no menor tempo possível. E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, no YouTube. Se inscreve no meu canal do YouTube, que tem coisa de monte para você. Tem aula, tem dica de sexta que você aprende e aplica no fim de semana. Tem um monte de coisas. Aciona o sininho lá, porque aí você vai ser avisado com antecedência, com prioridade, sempre que tiver assunto novo. E vocês sabem, eu tenho assunto novo todo dia, porque eu posto todo dia. Ela é @Flaviane Brandenberg e eu sou Cátia Toca Você, @Cátia Toca Você, que a gente também tem muito assunto por aqui. Aliás, meus queridos, em todos os meus assuntos, em tudo aquilo que eu faço, no carinho que eu tenho com meus convidados, eu procuro sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Cátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, querida. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Muito obrigada.